Olá, meus irmãos, graças a Deus estamos aqui junto com vocês, estudando e falando da palavra do Senhor. Nosso tema hoje, ele é referente a um assunto exclusivo ou muito mais falado no Velho Testamento. As pedras que os sacerdotes usavam, Urim e Tumim, qual o significado, o que eram? Então esse é o nosso assunto de hoje do Tirando Dúvidas, que a pastora vai responder. Pois é, então vamos ver o que a Bíblia nos fala a respeito de Urim e Tumim. Êxodo, capítulo 28, versículo 30, diz o seguinte: também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor continuamente. E também Levítico 8:8 nos diz o seguinte: depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o Urim e o Tumim. Então veja só, o que nós podemos entender a respeito desse assunto. O que são Urim e Tumim? São duas palavras hebraicas que significam luzes e perfeição. E possivelmente a Bíblia não explica o que eram especificamente, mas possivelmente eram duas pedras, pelo que nos dá a entender, colocadas então no peito, no peitoral, junto com aquelas outras pedras que tinha no peitoral da roupa do sumo sacerdote, que significavam as 12 tribos de Israel. Então essas duas pedras, Urim e Tumim, também eram colocadas ali junto ao coração do sumo sacerdote. E elas continham, então, de um lado, uma resposta sim e de outro uma resposta não. Como assim? Era um meio usado pelo sumo sacerdote judaico de conhecer a vontade de Deus em determinadas situações, em situações importantes, onde essas pedras eram lançadas e conforme elas caíam, então, eles entendiam se a resposta de Deus era sim ou não a respeito da pergunta que foi feita. E se fosse positiva a resposta, as luzes se acendiam dessas pedras, nas pedras do peitoral do sacerdote. Então veja só, era um meio usado pelos sacerdotes para saber uma resposta de Deus quando Deus não dava resposta diretamente pela boca do profeta ou por sonhos. Então o sumo sacerdote podia muito bem fazer uso dessas pedras para saber a vontade de Deus. Mas nem sempre Deus respondia. Por quê? Porque Deus não pode ser manipulado. Então Deus nem sempre respondia. Às vezes eles perguntavam e a resposta não era nem sim nem não. Depois do tempo de Esdras e de Neemias, então não foi mais mencionado na Bíblia essas pedras. Nem o Urim, nem o Tumim. E para nós, o que isso tem a ver? Então, muitas pessoas dizem assim, então isso, como em alguns versículos falam, até lançar sortes, né? Em Números 26, do 55 ao 56, e Números 27 e 21, cita ali, né, essa palavra do lançar sortes. Mas esse lançar sortes não significa ver a sorte, ver esse tipo de coisa do lado místico, como algumas pessoas usam. Não tem nada a ver. Mas daí algumas pessoas podem entender, então se era feito lá, eu posso fazer aqui? Não. Por que nós não podemos mais? Veja só, em Hebreus, no Novo Testamento, mesmo porque, como eu já falei, então, depois de Esdras e Neemias, não foi mais usado e nem ao menos citado no Velho Testamento, mas a respeito das pedras. Então, em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1 e 2, nos diz o seguinte:
Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então aqui nós entendemos no tempo dos profetas, então teve uma época que Deus falava através do Urim e do Tumim. Então, continua o versículo de Hebreus. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, nós não necessitamos mais disso, de pedras, de urim, de tumim, do peitoral do sumo sacerdote. Não. Por quê? Porque hoje nós recebemos a palavra de Deus, a revelação de Deus, pela sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. E através de Jesus, porque diz ali, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, quer dizer, do Novo Testamento para cá, então nos falou pelo Filho. Então nós não temos mais necessidade de urim e de tumim. Então por que é citado na Bíblia? Porque em alguma maneira, há algum tempo, do Velho Testamento, foi usado essa prática. Mas hoje não tem mais necessidade, porque nós temos a palavra do Senhor que nos responde tudo o que queremos saber através de Jesus. Mas o significado, então, do urim e do tumim, que são palavras hebraicas, significam luzes e perfeição, e eram pedras, então, colocadas junto ao coração do sumo sacerdote, no seu peitoral, com as outras 12 pedras, que representavam as 12 nações de Israel, e que ali, então, o sacerdote poderia saber a resposta de Deus através dessas pedras. Mas depois nem foi mais usado isso, e hoje, então, nós temos a resposta pelo Filho, ou seja, pelo Senhor Jesus. Graças a Deus, tenho certeza que serviu de edificação, de aprendizado para você e para mim. E agora eu convido você a nos ajudar a levar essa palavra mais longe, se inscrevendo no nosso canal e deixando o seu curtir aí também. Só você clicar aqui, ó, Estrela de Davi, que você vai poder se inscrever, é gratuito, nos abençoando e também abençoando a outras pessoas. Agradeço pela sua audiência. Fique na paz.